Então, só repondo aí a questão de todo mundo estar na mesma página, né? A gente tem uma linha temática para trabalhar daqui para frente no Nada a Ver, pelo menos nos próximos 3 ou 4 encontros, a gente vai cobrir algumas das principais referências presentes no livro Nisto Cremos, que descreve aquilo que a gente chama de as doutrinas ou princípios ou crenças fundamentais do texto bíblico. E aí, como introdução, acho que a primeira coisa que vale pontuar, até por uma questão de desmistificação ou de colocar as coisas no lugar devido, a Igreja Adventista ela não tem um credo, uma estrutura de crenças ou um credo definido na forma usual que a gente encontra em algumas religiões dentro do cristianismo. A Igreja Adventista tem uma crença central de que a Bíblia é a fonte de toda a verdade, de todo o conhecimento, e dela decorrem todas as doutrinas ou princípios fundamentais de crença. Apesar disso, por uma questão didática, por uma questão funcional, por uma questão até de unidade de pensamento entre os membros da igreja, a igreja sistematizou durante um tempo, embora não seja uma lista definitiva e nem fechada, mas ela sistematizou as crenças fundamentais da Bíblia em tópicos para facilitar a visualização, embora isso não possa necessariamente ser chamado de um credo. Apesar do texto ter esse título, Nisto Cremos, isso não formata um credo adventista, formata simplesmente uma sistematização didática das crenças principais presentes no texto bíblico, com as quais a Igreja Adventista compactua, com as quais a Igreja Adventista convive. Então, é baseado nisso que a gente vai estar olhando essa série como uma reflexão temática nossa, até para dirimir algumas dúvidas eventuais que possam existir em uma ou outra percepção a respeito de alguma doutrina, ou até mesmo conhecimento desde o zero daquelas que são as doutrinas fundamentais do texto bíblico. Nós vamos começar, então, com o primeiro bloco desse capítulo, desse livro que organiza essas crenças. Eu separei isso de uma forma um pouco mais didática, só para a gente ter uma possibilidade de visualização e seguir um roteiro aí dentro dessa perspectiva, que vou compartilhar aí com vocês dentro dessa sequência aí nossa de conversas e de abordagens a partir dessa referência. Só confirma para mim se está visualizando direitinho, Fernando, tudo em paz? Tudo certo. Estão visualizando direitinho. Seguimos por aqui. Então, como eu falei, apesar de o título do livro ser esse, Nisto Cremos, a ideia do texto, a base do texto, tem como referência uma sistematização das doutrinas bíblicas. Portanto, não é o livro quem define as crenças, o que define as crenças são os textos bíblicos dos quais o livro faz referência, para os quais o livro aponta, e que, de alguma maneira, percorrem aí as crenças que temos dentro da Bíblia. Então, começando aí com o primeiro grande bloco, que é a doutrina de Deus. A doutrina de Deus envolve 5 tópicos principais. As Escrituras, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, como uma referência de subtópicos da Trindade. Esses 5 elementos que compõem isso, que é chamado de doutrina de Deus, como título maior, revelam ou apresentam para a gente o que a Bíblia traz como fonte de conhecimento e verdade a partir da revelação de Deus. Embora a revelação de Deus tenha mais um tópico, você vai encontrar isso no próximo bloco, que é a criação. Os 2 elementos principais iniciais que a gente tem no livro para delimitar a revelação de Deus ou a doutrina de quem Deus é Ele mesmo e a sua palavra. Por isso, as Escrituras Sagradas aparecem nesse bloco temático de a doutrina de Deus, por conta de que a Bíblia é a revelação de Deus no sentido humano, no sentido presente do humano, que mais proximamente nos traz aquilo que Deus é, a uma percepção e compreensão no âmbito humano. A gente encontra Deus a partir da natureza e consegue abstrair coisas a respeito de Deus observando a natureza, mas a gente não consegue delimitar com perfeição aquilo que Deus é enquanto vontade, referência, intenções ou
os aspectos históricos da convivência humana. Quando você vai a Deus no sentido pessoal, seja o Pai, o Filho ou o Espírito, também a gente tem um problema, porque nós não convivemos com eles no sentido pessoal direto. Exceção feita a Adão e Eva, que conheceram Deus face a face, e aos que viveram com Jesus durante o período da encarnação, a revelação de Deus no sentido pessoal, ela fica para nós prejudicada até certa medida na função na medida em que a gente não consegue a convivência direta com Deus. Portanto, as escrituras sagradas, de fato, acabam sendo como conjunto a revelação principal que a gente tem enquanto acesso a Deus. E é o validador das outras duas formas de revelação. Eu consigo validar Deus no sentido da crença a partir do texto, assim como eu consigo validar a natureza enquanto crença a partir do texto. É o texto que me permite, como fiel da balança, saber a diferença entre a verdade e o erro. Por isso, a primeira das grandes doutrinas da Bíblia é a própria Bíblia. E por isso o texto, obviamente, vai começar na doutrina de Deus com esta referência das Escrituras Sagradas. E eu vou começar exatamente por ela, para depois a gente entrar para as outras quatro, já com uma sustentação, com uma base de discussão. Até para saber de onde a gente tira essa base para falar sobre divindade ou trindade, para falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito, a fonte é a Bíblia. Então, a gente precisa começar por ela, e ela é a que a gente precisa gastar um tempinho para entender como é que a Bíblia se vê e como é que a gente acredita ser verdade aquilo que a Bíblia diz a respeito dela mesma e o que é essa tal Bíblia que está na mão da gente. Então, eu vou gastar um tempinho com essa apresentação para introduzir as crenças com um estudo a respeito das Escrituras Sagradas. E aí, começando com essa questão, o que é Bíblia e como ela pode ou não ser vista pelas pessoas que convivem com ela ou têm acesso a ela? Existem basicamente três formas de você olhar para a Bíblia, de você encarar a Bíblia e entender a Bíblia. Você pode encarar as Escrituras como falando sobre a palavra de Deus, ou seja, é um livro que fala a respeito das verdades de Deus, fala a respeito de Deus, fala a respeito das experiências que pessoas tiveram com Deus. E isso é verdade, a Bíblia fala sobre a palavra de Deus, fala sobre pessoas que conviveram com Deus e retrata experiências de diversas pessoas com Deus. Mas a pergunta é, a Bíblia é isto? Ou isto é sobre o que a Bíblia fala? A segunda forma da gente olhar para a Bíblia é dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, e isso traz para a gente um outro tipo de abordagem, que é, além de ela falar sobre Deus ou sobre as experiências das pessoas com Deus, ela contém, in natura, a palavra de Deus em alguma parte dela. O problema é que, quando você afirma que a Bíblia contém a palavra de Deus, surge uma pergunta, um questionamento. Qual parte da Bíblia é a palavra de Deus e a contém, e qual parte não contém? Para eu saber separar um texto do outro, ou uma abordagem de outra, e isso traz um problema de ordem de validação. Quem é que tem a capacidade de validar isto é a palavra de Deus e isto não é? Esse pedaço é, este pedaço não é. A terceira forma de a gente se aproximar da Bíblia é a gente encarar a Bíblia como sendo a palavra de Deus. E aí, capa a capa, a Bíblia se torna a referência. E tudo que está nela, de capa a capa, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, seria a palavra de Deus. A implicação de encarar a Bíblia assim é que a validação da Bíblia seria ela mesma. Eu não dependo de um ente externo para validá-la, uma vez que ela seja a palavra de Deus. Toda a validação do texto bíblico nasce do próprio texto bíblico. Portanto, essas formas diferentes de você encarar o texto, essas maneiras diferentes de você encarar a proposta bíblica, trazem para a gente, de alguma forma, como discussão, como referência, como abordagem, algumas questões que a gente precisa resolver. Se a gente disser que a Bíblia fala sobre Deus, então não existe uma verdade referencial para a qual e sobre a qual a gente possa trabalhar enquanto fonte de verdade. A verdade estaria no leitor e não no texto.
Se eu disser que a Bíblia contém a palavra de Deus, a validação do texto bíblico estaria no leitor e, consequentemente, a verdade também. E se igualaria ao primeiro elemento que a Bíblia fala sobre Deus. E esse é o grande problema desses dois sistemas de abordagem, de aproximação que a gente tem do texto bíblico. Toda vez que a gente chega perto da Bíblia com essas duas referências, na realidade, a gente até se aproxima do texto, mas a verdade somos nós mesmos, e a gente é que delimita o que é verdadeiro ou não, o que é útil ou não no texto que estamos lendo. A partir do momento que eu assumo que a Bíblia seja a palavra de Deus, a verdade está nela e não em mim. E, portanto, eu sou o aprendiz da verdade e não o ditador da verdade ou o delimitador da verdade. Como base bíblica e como crença fundamental dentro dessa abordagem das crenças principais mantidas dentro da Igreja Adventista, a primeira delas é de que a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E, portanto, qualquer verdade possível advém da Bíblia para mim e não de mim para a Bíblia. Embora a Bíblia admita a minha experiência com Deus e a minha experiência com o texto, e isso amplia na parte subjetiva a compreensão do texto, isso não pode ser o validador da verdade. O validador da verdade é a própria Bíblia. E aí, observando nessa dimensão a Bíblia, o que é e como a Bíblia chega até nós e quais são os seus elementos fundamentais. Eu separei algumas coisas para a gente refletir sobre o que é esse texto, sobre o que é a Bíblia propriamente dita. E aí, algumas coisas a respeito da sua origem, significado, o sentido da Bíblia, o propósito dela para a nossa vida, para a gente entender de onde vem a fonte desse conhecimento. Primeira referência, acho que é importante a gente pontuar, é a origem do texto. A palavra Bíblia que a gente tem uma origem antiga, enquanto abordagem, ela vem da estrutura de uma biblioteca e, como referência, uma estrutura antiga do Egito, que era uma planta da qual nasceu a primeira versão que a gente conhece de papel. A planta era o papiro, e do papiro vem essa referência do biblos, que dá origem a esse texto que a gente tem à mão, formatado dessa forma. A Bíblia, ela é uma biblioteca de 66 livros, com 40 autores distintos, com aproximadamente aí 1.600 anos de tempo de escrita entre o primeiro livro e o último dela. Alguns têm como parte da tradição da escrita da Bíblia o primeiro livro da Bíblia como sendo o livro de Jó, seguido aí com o Pentateuco, e o último livro da Bíblia, o Evangelho de João, na forma como conhecemos hoje. Dentro dessa abordagem, então, o intervalo entre a escrita do primeiro livro por Moisés e o último livro por João, nós teríamos um intervalo aí de 1.600 anos, 1.500 anos antes de Cristo, para 100 anos depois de Cristo, finalizando com João, num tempo arredondado de escrita. Dentro dessa perspectiva, entre 1.500 a 1.600 anos de texto, a gente tem uma variação enorme de elementos e personagens que conviveram com Deus nas mais diversas realidades, com as mais diversas abordagens, e também, dentro dessa perspectiva, nas mais diversas culturas. O que significa dizer que a Bíblia é um livro que abrange uma série de aspectos da cultura humana, em fases diferentes da história humana, com percepções de autores diferentes, que têm origem diferente, autores que tenham origem grega, romana, hebreia. Há diferentes posturas desses autores no que diz respeito à forma de escrever, à forma de dialogar, à forma de apresentar a verdade, embora a inspiração seja a mesma. A fonte de inspiração seja sempre a mesma pessoa, o Espírito Santo. Pessoa essa que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, quando trabalharmos aí a noção da divindade ou da trindade. Quando a gente pensa na história do texto bíblico e na sequência da escrita do texto bíblico, ela chega para nós com duas grandes referências. Uma delas que foi apelidada ou chamada na cristandade de Velho Testamento, e a questão de Velho Testamento diz respeito ao fato de que a gente está olhando para a história do mundo dividida em duas partes, antes e depois de Cristo. Tudo aquilo que está antes de Cristo
é culturalmente chamado de Velho Testamento, e o que está depois de Cristo é considerado Novo Testamento. Porém, quando se fala em Bíblia, Bíblia é a soma desses dois elementos como revelação plena de Deus. A história que o Velho Testamento abarca, ela percorre um período aí, em termos de escrita, de 1500 até 450 anos antes de Cristo. É o período da história do Velho Testamento escrita, não da história do Velho Testamento narrada. O Velho Testamento narra uma história que vem desde a criação até 450 a.C. Mas ele foi escrito nesse período, entre 1500 e 450. Desde Moisés lá atrás, até Esdras e Neemias aqui no fim da lista, no fim da fila. Quando a gente olha o Novo Testamento retrata a história do cristianismo, a perspectiva de esperança desse cristianismo e as orientações no sentido prático, doutrinal e de guia para a igreja cristã iniciante dos dias iniciais dos apóstolos, dos dias iniciais do cristianismo. Portanto, o período que o Novo Testamento aborda é o período de 35, mais ou menos 35 a 45 anos depois de Cristo, até o período próximo do final do primeiro século, quando o apóstolo João morre. A história que a gente vê retratada no Novo Testamento percorre esse período, sendo que a principal parte da história relatada do Novo Testamento se pauta na questão do Cristo e, portanto, se concentra no ministério de Jesus e em parte do seu período inicial ali de nascimento. Portanto, um período entre -5, ou seja, 5 a.C., até mais ou menos ali por volta de 33, 31, 32, 33 depois de Cristo. E aí tem um vácuo até o início da Atos dos Apóstolos e daí para frente o relato da história do cristianismo. E o relato da história do cristianismo apresentado no texto bíblico, ele percorre no Novo Testamento a história que vai aí mais ou menos do ano 34, conversão de Estevão, até o ano 70, mais ou menos enquanto retrato histórico. Aí, de novo, a gente tem um vácuo e a única coisa que nos sobra são as cartas e o Evangelho de João, que não entram na descrição de fatos históricos desse período, apenas declaram instruções para a igreja neste período. Com um detalhe a mais de que o Novo Testamento vai trazer para a gente um livro em específico, o livro de Apocalipse, que este sim ultrapassa o período do ano 100 e vai até o fim da história na perspectiva profética. Assim como lá no Velho Testamento a gente tem Daniel, que vai estar escrito mais ou menos por aqui, 600 a 530 a.C., e dentro desse período você tem um apontamento profético para o futuro, descrevendo a história da humanidade. Então você tem dois livros, um no Velho e um no Novo Testamento, que ultrapassam o seu próprio tempo. Daniel, no Velho Testamento, percorre a história até os nossos dias. E Apocalipse, no Novo Testamento, percorre também a história até os nossos dias. E essa é uma parte curiosa da Bíblia, que apesar de ela ser um livro descritivo histórico, que narra a história do povo de Deus ao longo do tempo, ela não deixa de fora aqueles que vieram depois da Bíblia. Nós estamos incluídos na narrativa do texto bíblico, nós nos encontramos. Aliás, não só a gente, mas todos os que nos antecederam nos últimos 1.900 anos de história estiveram retratados de alguma forma em uma parte da descrição bíblica do livro de Apocalipse ou do livro de Daniel. O que significa que a Bíblia inclui toda a humanidade, toda a raça humana, nisso que a gente chama de história. Há um período no meio disso, chamado de intertestamentário, e esse período que está aqui no meio, chamado intertestamentário, é um período que retrata a história do povo hebreu até a vinda dos primeiros textos do Novo Testamento. Basicamente, esse período intertestamentário tem como fonte de conhecimento única e exclusivamente a história das pessoas, a narrativa de tradição. Porém, não há profetas neste tempo. Você não vai ter profetas apresentando texto ou abordagens escriturísticas no tempo intertestamentário até o início do ministério de Jesus, aqui por volta do ano 27, fechando esse último ciclozinho aqui, onde você vai ter profetas. E aí, os apóstolos e Cristo
como parte dessa narrativa, e João Batista, formam esse núcleo que agora volta a ter inspiração manifesta e, consequentemente, daqui para frente, escrevem textos com inspiração profética. Porém, esse período chamado intermediário não tem narrativa profética. O que significa dizer que qualquer texto que a gente tiver com data deste período é excelente para a gente estudar história, mas não serve para a gente abstrair doutrinas, porque não foram inspirados por Deus. É deste período que decorrem aqueles livros que a gente conhece como livros chamados de deuterocanônicos, ou seja, apócrifos. Esse conjuntinho de textos, conhecido como livros apócrifos, foram escritos no período intertestamentário, Judite, Tobias, Macabeus e outros dessa natureza. Diferente dos livros do Velho Testamento ou do Novo Testamento, que a gente tenha como parte da inspiração. Pensando nessa estrutura, quais são as línguas que compõem o texto bíblico que chega até nós? O texto bíblico ele tem como narrativa, por exemplo, no Novo Testamento, o grego. Se a gente olha o Velho Testamento, o hebraico. E em uma parte do Velho Testamento, o siríaco, ou aquilo que derivou para o aramaico dos dias de Jesus. O livro de Daniel, por exemplo, tem uma boa parte dele escrita nessa língua em função de estarem no período babilônico. Mas a grande maioria da Bíblia, que é o Velho Testamento, em termos de quantidade de texto, está escrita em hebraico. E o Novo Testamento todinho em grego, no sentido direto, o grego popular que se falava nos dias de Cristo, entre o povo hebreu principalmente. Dentro dessa perspectiva, a gente tem também uma outra coisa interessante na Bíblia, que é o fato de que ela está dividida de um jeito diferente da sua escrita. A gente tem a Bíblia hoje dividida em capítulos e versos, graças a esse sujeito, Stephen Langton, que lá no século XIII, como arcebispo da Cantuária, organizou o texto, e a gente tem também Robert Estienne como uma parte complementar disso, separando essa Bíblia que a gente tem em textos organizados, com títulos, com capítulos e com versos, o que nos permite hoje achar as coisas dentro da Bíblia. Imagina você ter um texto corrido, do tamanho que a Bíblia é, e ter que encontrar alguma coisa dentro dela se você não tivesse um índice para achar as coisas lá. Então, a organização da Bíblia ela não é original, ela não estava no texto originário da Bíblia. A organização da Bíblia, como a conhecemos, ela é bem posterior à escrita do texto, ou seja, já aqui no período pós-Cristo, onde nós vivemos. E aí algumas curiosidades, né? A Bíblia tem sido um livro que se espalhou pelo mundo em função da cristandade, e por causa disso ela vai assumindo formatos os mais variados e curiosidades as mais inusitadas, como a menor Bíblia do mundo, que é essa que está aí do lado, uma bibliazinha de 10 gramas que cabe na ponta do dedo, que você vai precisar, obviamente, um microscópio para ler, e uma Bíblia de 90 e poucos quilos, com 2 quilômetros de extensão, na forma de um rolo. Essas curiosidades que vão aparecendo na história a respeito do texto bíblico, na realidade acontecem simplesmente por causa da expansão desse texto e do conhecimento e popularização do texto bíblico, o que leva a gente a vários formatos de Bíblia cada vez mais diferenciados, para todos os gostos, tipos, aplicações, de forma que a Bíblia vai se tornando um livro não só popular, mas acessível. Bem diferente do período dos apóstolos, onde a Bíblia era escrita em rolos, enviadas para as pessoas e com muita dificuldade de ser mantida, seja ela escrita na forma de papiro, seja ela escrita na forma de textos em couro, em pele. O fato é que era bem complicado você manter a Bíblia em propagação. Ter acesso a um texto original da Bíblia era uma preciosidade. Receber uma carta de um dos apóstolos em uma igreja era algo tido como um bem muito precioso para circular entre os irmãos. Com a popularização da forma da escrita, na invenção de Gutenberg, a gente passa a ter a Bíblia num outro formato e numa outra condição de acesso, e por isso a gente tem hoje a Bíblia de maneiras diferentes. Como, por exemplo, a Bíblia também em versões que não são o texto bíblico propriamente dito, mas são histórias e compilações de partes da Bíblia como elemento de acesso a diversas situações diferentes do texto bíblico, desde
relatos e experiências das histórias bíblicas ou enciclopédias, ou filmes e DVDs, ou audiobooks, né, com leitura da Bíblia para a gente andar por tudo que é lugar no carro, ou a Bíblia para pessoas com deficiência, como o Braille, por exemplo, são formas diferentes de acesso ao conteúdo da Bíblia. E até formas bem populares no Brasil, né, como a Bíblia em cordel ou Bíblia em poesia, a gente também encontra nas abordagens que as pessoas vão fazendo a esse texto. O que significa dizer que a Bíblia, ao mesmo tempo hoje, é um livro que tem o acesso livre para qualquer pessoa que deseje, porém com um risco. O risco de que quanto mais ela se populariza, maior também se torna a possibilidade das divergências de leitura e interpretação do texto. Uma vez que, quanto mais gente lendo o texto com menos método, maior a possibilidade de desvios. Até porque a gente está bem distante dos autores no século XXI. E isso passa a ser um dos problemas que a gente tem com a questão do texto. E para ter uma ideia da dimensão disso, do espraiamento da Bíblia ao redor do mundo, aí a gente tem um pouquinho a noção de como a Bíblia está hoje apresentada no mundo inteiro, num olhar aí de transição entre 2010 e 2015, seja na questão da quantidade de textos da Bíblia completa. A gente tinha aí 457 para 554 em 2015. O Novo Testamento já está aí em 1.330 porções. Outros tipos de porções da Bíblia, em torno de 1.045 modelos diferentes de apresentação. Ou seja, se a gente somar tudo isso, a forma como a Bíblia hoje chega à mão das pessoas, nós temos aí algo em torno de 3.000 formas diferentes de apresentação da Bíblia em línguas distintas, com parte ou a totalidade das Escrituras. O que significa dizer que é quase impossível hoje alguém não ter o texto bíblico na sua própria referência, na sua própria língua. Em 2017 se fechou uma parte da estatística renovando aquele quadro e a gente já fala hoje em 3.300 textos ou parte completa da Bíblia em línguas diferentes, espalhadas pelo mundo. Ou seja, dá para acessar a Bíblia literalmente em qualquer circunstância que a gente tiver no mundo. Isso implica que também o cristianismo se expandiu. De alguma maneira, essa popularização do texto bíblico levou a Bíblia a muitas pessoas e, consequentemente, permitiu a expansão da pregação do evangelho cristão, ao mundo inteiro, independentemente do tronco religioso desse cristianismo. O cristianismo como um todo, hoje, abrange em torno de 2 bilhões de pessoas no mundo. Ainda é menos do que o restante das religiões ou não religiões somadas, mas é uma quantidade considerável. E como religião única, né, no sentido de sistema religioso, o cristianismo é a maior religião do mundo ainda. Embora o islamismo venha cada vez mais fortemente chegando perto do cristianismo, e alguns estimam que se o crescimento do islamismo continuar nas mesmas proporções, em poucos anos a gente vai ter a inversão desse gráfico e a maior religião do mundo passará a ser o islamismo. Dentro do cristianismo, a maior religião cristã do mundo ainda é a católica. O restante são protestantes. Mas é um número substancial, considerando uma única forma religiosa, porque os protestantes estão divididos em 30 e poucas mil religiões diferentes. Já o catolicismo tem basicamente uma única vertente religiosa, embora tenha algumas correntes de prática diferenciadas dentro dele, mas continua sendo uma única vertente religiosa. E aí vem algumas questões para a gente levantar sobre a situação do Bíblia. Quais são as razões para a gente não acreditar na Bíblia, que principalmente aparecem hoje, no século XXI, já que a Bíblia é um livro tão popular, por que tem tanta gente que não acredita nela? Por que é tão difícil, às vezes, levar a crença bíblica adiante? E dentro dessa perspectiva, eu listei algumas razões. A primeira delas, que as pessoas levantam para não acreditar na Bíblia, é a existência de contradições dentro do texto bíblico. Sim, a Bíblia é um livro que tem contradições, ela não é um livro inerrante, no sentido de ausência de contradições. Porque a Bíblia é um texto escrito por seres humanos,
respeitada a linguagem humana e a perspectiva humana da escrita, embora o conteúdo do texto não admita contradições, mas a periferia do texto admite. E a gente vai encontrar isso várias vezes espalhados pelo texto bíblico, principalmente nas descrições numéricas da Bíblia. Afinal de contas, quantas pessoas estavam na multiplicação dos pães? 3.000 homens, fora mulheres e crianças? Mais de 5.000 pessoas? Ou uma grande multidão? Depende qual dos evangelistas eu estou lendo. Essas expressões que variam a percepção que o sujeito tem do fato, ela está demonstrando para a gente, por uma outra via, que não há contradição, a legitimidade do texto. Afinal de contas, se você tem uma estrutura que te deixa dúvidas na narrativa, mas cujo conteúdo é semelhante, você tem uma certeza, o conteúdo é verdadeiro e os testemunhos não foram orquestrados. Quando a gente faz pesquisa em testemunhas de algum fato, seja um crime, seja uma testemunha de uma ocorrência ou qualquer coisa do gênero, uma das garantias de que os testemunhos são verdadeiros é quando eles não foram orquestrados, ou seja, eles não são idênticos. Mas o corpo principal do relato permanece intacto. E essa é uma das coisas curiosas da Bíblia, ela não tem contradições no conteúdo principal, ela só tem contradição naquilo que é a percepção do sujeito, o que legitima a autoria. Dá para a gente a certeza de que a Bíblia não foi manipulada através dos tempos, porque se um editor tivesse lido a Bíblia e corrigido o texto como editor, o que ele teria feito? Alinhado as narrativas para que todas fossem iguaizinhas. A Bíblia não passou por edição. Do jeito que saiu das mãos dos autores, chegou para a gente com as suas impressões e com a sua percepção humana dos fatos, ainda que a inspiração dos fatos seja divina. Uma outra coisa interessante de levantamento de dúvida é que a Bíblia tenha sofrido, com as múltiplas cópias ao longo do tempo, inserções, derivações ou distorções. E, curiosamente, quando você estuda o texto bíblico e compara versões as mais variadas da Bíblia, você percebe que o conteúdo central da Bíblia persiste ao tempo. Você pega a Bíblia lá no grego e no hebraico, e pega a Bíblia em português e compara as diversas traduções e versões da Bíblia, você percebe que há uma unidade mais ou menos mantida enquanto a abordagem do texto, sem distorções. Sim, um ou outro erro de tradução você sempre encontrará, mas isso você encontra em qualquer texto. Mas você não perde o texto principal, até porque você consegue comparar com o texto principal e achar eventuais erros. E como o conteúdo da Bíblia não admite contradições, quando um erro de tradução acontece, o próprio conteúdo faz lançar aos olhos que esse erro está aparente e evidente naquele pedaço da Bíblia. O que significa que a Bíblia é um texto tremendamente confiável no que diz respeito ao texto em si, à estrutura textual. Outra coisa que às vezes as pessoas usam como referência para dizer que a Bíblia não é um livro crível são os exageros que às vezes aparecem no texto ou são olhados pelas pessoas como algo que não poderia existir. Como é possível as muralhas de Jericó caírem? Como é possível Jonas ser engolido por um grande peixe e ficar 3 dias na barriga dele? Essas coisas que a Bíblia narra e que as pessoas pontuam como sendo exageros, elas podem ser vistas como exageros ou podem ser vistas exatamente como aquilo que sustenta o sobrenatural da Bíblia. A Bíblia não é um livro que se pretende natural. A Bíblia é um livro que já de cara diz que é sobrenatural, porque a primeira frase da Bíblia é: no princípio, criou Deus céus e terra. Portanto, se alguém imaginava que iria encontrar na Bíblia apenas eventos naturais e naturalmente prováveis, abriu o livro errado para ler. Porque a Bíblia não engana ninguém, ela já abre o texto dizendo que a Bíblia é um livro metafísico, Deus criou. Significa dizer que o que alguns chamam de exagero, na realidade não se trata de exagero, se trata de metafísica. Ou eu acredito que a metafísica seja real, ou eu não precisava nem ter aberto o texto para isso. Agora tem um detalhe importante, toda vez que eu disser que alguma coisa é exagero,
eu tenho que verificar se esse exagero não se confirma na história, porque se confirmar, talvez o exagero seja dizer que eu não acredite. Outra coisa que as pessoas trazem como referência de dúvida é que a Bíblia é um livro que nega a ciência, ou que enfrenta a ciência ou contradiz a ciência. E aí a grande pergunta é, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Se a Bíblia for verdade, então a ciência decorre da existência das coisas e do mundo natural. Logo, a compreensão adequada da ciência viria da compreensão adequada do texto bíblico. A grande pergunta é, quando eu olho as referências que a Bíblia traz e que a ciência costuma dizer que são estruturas fantasiosas e não factíveis de sustentação no mundo científico, como, por exemplo, o dilúvio, a criação, a ressurreição e outros elementos dessa natureza, a grande pergunta é como é que a mesma ciência explica para a gente toda a estrutura de digitais do dilúvio presentes em tudo que é espaço do planeta. Desde a demonstração de que o planeta esteve debaixo d'água, algo que a ciência hoje já não discorda mais, até a questão de que você encontra referências de salinas ou estruturas presentes em tudo que é lugar do mundo. Nos Andes, no alto dos Andes, você vai encontrar estruturas de água salgada e peixes marinhos. Como é que eles foram para lá? É uma boa pergunta. Outras estruturas, como a criação e a possibilidade da criação especial, a ciência nega como propondo que as coisas vieram do elemento micro para o elemento macro, mas a mesma ciência não consegue explicar como todas as coisas que a gente observa no mundo natural, na realidade decorrem exatamente do oposto. Primeiro vem o macro, depois o micro, o mais complexo, depois o mais simples, e nunca o contrário. A gente nunca vê nenhum bebê gerando adultos, a gente vê adultos gerando bebês, em todos os segmentos da natureza. A estrutura natural é do macro para o micro, é do complexo para o simples, e não do simples para o complexo, o que de cara oferta um problemaço para a teoria da evolução, ou pelo menos da macroevolução. Outros elementos que são levantados é a questão da história. Não, a Bíblia é uma narrativa ficcional, ela não se confirma na história. E eu pergunto, será? A gente percorre a história humana inteirinha e vê os personagens da Bíblia costurando essa história. E se a gente vem para a história atual, o maior personagem da Bíblia, que é o autor original, o autor primeiro da Bíblia, que é Moisés, é um hebreu, um israelita, que narra a história da origem do povo hebreu num tal de Abraão. E, curiosamente, tanto árabes quanto israelitas concordam na sua paternidade. E Abraão é descendente de Sem, que é descendente de Noé, o tal do dilúvio. E a grande pergunta é, Noé veio de geração espontânea? Ou existiu antes do tal dilúvio que a Bíblia apresenta? Portanto, costurar a referência histórica com a referência bíblica é um desafio interessante de confirmação do texto bíblico, principalmente quando a gente olha profecias, porque as profecias antecipam a história humana e até hoje ninguém conseguiu explicar como Daniel viu o que viu, ou como João descreveu o que viu, e todas as coisas que eles descreveram aconteceram na história, tanto nas datas quanto na sequência que eles descreveram, com 2 ou 3 mil anos de antecedência. Quem contou para eles isso? A questão da crueldade é outro fenômeno que de vez em quando as pessoas trazem como negação do texto bíblico. Como é possível um texto que diz que Deus pediu para alguém sacrificar o seu filho? É curioso alguém questionar isso antes de ter lido a cruz, né? Com um detalhe interessante na história. Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho, mas não deixa Abraão fazê-lo. Apenas mostra para Abraão que o que ele, Deus, faria é o que ele pediu para Abraão fazer e não deixou Abraão fazer. Essa parte da história as pessoas parecem que ignoram quando fazem a crítica. Afinal de contas, Deus não poupou o seu filho para que eu pudesse viver. E é isso que ele ensina a Abraão quando descola a Abraão daquilo que para ele era a coisa mais importante, para Abraão entender que mais importante do que seu filho era crer em Deus. E isso foi imputado pela fé por justiça a Abraão. A questão da autoria é outro questionamento comum do texto bíblico. Como eu garanto que foram aqueles autores que narraram o texto? Bom, é uma questão de você verificar a história.
Fica complicado você negar a autoria de um texto quando você tem milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, não hoje, mas na história, autenticando a autoria. Os textos que nós recebemos hoje e que foram de autoria de Moisés, não chegaram para a gente com a autoria de Moisés do vazio, do espaço sideral. Tem uma nação inteira que guardou esse texto e guarda até hoje. Assim como tantas outras referências. Os próprios personagens da Bíblia que escreveram textos que chegaram até nós foram atestados por outros personagens da história que não cristãos e não hebreus, como personagens reais, como personagens existentes na história. O que significa dizer que a autoria, como contestação, embora possa se ter dúvida de um ou outro livro da Bíblia por não ter uma comprovação externa de autoria, a grande maioria tem sustentação na própria história, o que também invalida isso. E os absurdos do texto, né, as coisas que as pessoas leem e dizem, não, isso é impossível, não pode ocorrer, não pode ser assim. Sim, são absurdos mesmo. O sobrenatural tem essa característica de absurdo, mas é absurdo pela perspectiva de quem imagina que o sobrenatural não exista. Mas ele teve que acreditar nisso antes de dizer que não há nenhuma prova de que o sobrenatural não exista. É uma crença. Portanto, estamos discutindo, na realidade, a base de crenças. Os que discordam da Bíblia discordam porque creem em outra coisa e não porque provam alguma outra coisa. E esse é um dos grandes elementos interessantes dessa concorrência que aparece com o texto. E uma última questão nessa concorrência é o fato de que o sobrenatural da Bíblia concorre com outros sobrenaturais. O que significa que, então, nós estamos discutindo em bases semelhantes. É só uma questão de verificar qual destes sobrenaturais, incluindo a Bíblia, se confirma na história. Aquele que apresentar sustentação na história vai ser aquele que a gente vai sustentar como verdadeiro. E aí uma última questão, quais são as formas de inspiração da Bíblia? A Bíblia não é um ditado, ela é uma revelação. Essa revelação ela é direta, quando a gente fala de fatos desconhecidos, ou ela é uma questão de direcionamento ou condução da memória e foco a fatos que eu vi e que eu conheci. Você tem os dois tipos de revelação ou inspiração na Bíblia. Como, por exemplo, os profetas escrevem profecias a respeito do futuro, eles estão relatando coisas inteiramente novas para eles, através de visões, sonhos ou conversa presencial e física com Deus e seus anjos. Ou eles estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo para relembrar fatos, como os evangelhos, ou relembrar a história, como os profetas deixaram o registro do Velho Testamento. Porém, essa condução e essa revelação não é ditado. Há uma parte da Bíblia que é um ditado. Na realidade, nem ditado é. É escrito com o próprio dedo de Deus, que é Êxodo 20. Mas tirada essa porção da Bíblia, o restante da Bíblia é inspiração. E a escrita é humana. E isso, obviamente, traz para a gente uma presença da personalidade do profeta para dentro do texto, para dentro da referência bíblica. O que é importante a gente ter como percepção é de que, a despeito dessas impressões, no meio dessa estrada de impressões dos que escreveram o texto, está a verdade que não se altera. E é isso que conduz a Bíblia à sua condição de ser a palavra de Deus. Eu consigo encontrar essa verdade inalterável como um fluxo contínuo dentro do texto, a partir da referência do conteúdo principal que o texto bíblico traz, e por isso a Bíblia traz essa grande confiabilidade. Uma questão de apenas de referência, a gente tem na nossa estrutura a disponibilidade de Bíblias traduzidas, dificilmente algum de nós vai pegar a Bíblia em grego e hebraico para ler, a gente vai usar uma tradução, seja ela em português, espanhol, inglês, alguma língua mais próxima da gente. O que é uma tradução bíblica? Você pega o texto na forma original, bons dicionários léxicos e gramáticas, e traduz o texto para a língua corrente. Mas a Bíblia também é apresentada na forma de versões, como a Bíblia Mensagem, como algumas outras versões, a Bíblia Viva, etc., que a gente tem disponíveis em português. A diferença entre uma versão e uma tradução é que a versão da Bíblia é uma interpretação do texto
ou traduzido o original, mas interpretado a partir de quem leu. Então, ela não é exatamente uma tradução, ela é uma tradução interpretada, ela é uma releitura do texto. Gostosa de ler, fácil e acessível normalmente, mas com vários vieses por ser uma interpretação. Então, versões devem ser lidas com o cuidado devido de que eu não estou lendo um texto traduzido do original, eu não estou lendo um texto próximo do original. Estou lendo um texto próximo da opinião da pessoa que construiu a versão. Por mais úteis que elas possam ser, para abrir o leque de opções de interpretação de um texto, elas devem ser trabalhadas com cuidados. E há ainda paráfrases da Bíblia, né? Paráfrase ainda é uma estrutura pior do que a versão. As paráfrases, elas trazem para a gente uma aplicação totalmente livre do texto bíblico. E aí a gente tem que tomar um cuidado ainda maior, porque paráfrases não são o texto original em hipótese alguma. Então, cuidado com os textos que a gente usa e com as cópias devidas de cada um desses textos, para a gente não ser pego entre o verdadeiro e o falso, de alguma forma tomando gato por lebre ou lebre por gato. De texto bíblico, acho que esse é um bom passeio para a gente entender o que são as escrituras e compreender a variação entre esses três elementos como parte inicial do nosso percurso aí ao longo desse período para frente, a respeito de doutrinas, a respeito de crenças fundamentais da Bíblia. É importante que a gente equalize o que é Bíblia para todo mundo, para saber que quando a gente buscar doutrinas nela, nós estamos buscando porque a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Por hoje, acho que está de bom tamanho como introdução. A partir da próxima semana, a gente estuda a doutrina de Deus no aspecto pessoal, ou seja, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito, e o que a Bíblia diz a respeito desses três personagens da estrutura da crença principal do cristianismo, que é a existência de Deus.